Jesus, amigo, temos mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Lidas e pesares, e na vida tentação, mas ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor, bom dia. Quão privilegiados somos em estarmos na casa do Pai, mais um domingo, exaltando, aprendendo mais sobre Ele, amém? Deixa a minha saudação também aos irmãos que vão acompanhar esse culto online, no carro, no trabalho, em casa, que o Senhor possa falar aos vossos corações através de sua palavra. Vamos para alguns avisos, pedir a irmã para projetar para nós. Congresso Infantil 2021. Jesus conta com você. A divisa está lá em Jeremias, capítulo de número 1, verso de número 5. Dia 16, agora desse mês, às 5 da tarde. É importante, criança até 12 anos. Eu ainda não sou pai, não recebi esse privilégio ainda, mas você que é pai, traga o seu filho em até 12 anos para aprender mais sobre Jesus. Programação evangelística na Congregação Batista em Jardim Caraí. Por isso que eu sempre falo que todos nós somos missionários. Temos essa missão de levar a palavra de Deus. Louvor, testemunho, palavra. Dia 23 também desse mês, sábado, às 18h30,
O endereço lá é Rua São José, número 50, no Jardim Caraí. Durante o dia também terá evangelismo e mais informações com o irmão Silas. Acho que ele não está aqui, mas Douglas representa ele. A nossa biblioteca já está funcionando. Aos domingos, toda vida após o culto. Temos 2 cultos, de manhã e à noite. De manhã, de 10 horas às 10h30 e domingo de 8 às 8h30 aqui atrás na salinha dos juniores. Amém? Vamos orar. Falar com o Senhor em oração, com sua cabeça. Medite com o Senhor. Deus, muito obrigado por mais uma manhã concedida gratuitamente a nós. Somos gratos a Ti, poder estar na Tua casa, na Tua santa e gloriosa presença, aprendendo mais de Ti, sendo incomodado com a Tua palavra, com louvores, porque Tu cuida de nós de maneira especial. Muito obrigado pelo Teu povo que está aqui para Te servir, Te adorar e Te exaltar. Fala conosco e que possamos sair daqui completamente diferente de como entramos, transformados através da Tua santa e gloriosa palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos para uma leitura bíblica. Eu queria convidar os irmãos para ler alternado. Se encontra lá em Salmos, capítulo de número 34, verso 17 ao 20. Eu ficarei com o verso 17 e 18, e por gentileza os irmãos ficam com o 19 e 20. A irmã vai projetar aqui para nós, Salmos 34, verso de número 17 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Os irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Você que está nos visitando, não fique constrangido. Esse é o momento para a igreja. Os irmãos podem ofertar. Alô? Oremos, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, nesta manhã deste domingo maravilhoso, nós queremos te agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui em congregação para aprender sobre Ti, para louvar o Teu nome. E nós queremos também, Senhor, agradecer pela oportunidade de dizimar, de ofertar. Pai, eu sei que nem todos aqui podem, Senhor, ofertar, dizimar. Algumas pessoas estão desempregadas, outras pessoas estão passando por apertos financeiros, mas nós, ó Deus, cremos que Tu és o Deus que intervém em nossas vidas, Senhor. Aqueles que não puderam dar, ou aqueles que não têm emprego, Senhor, nós pedimos que o Senhor possa abrir as portas do emprego e que essas pessoas possam vir a ter renda e que
acima de tudo, Senhor, que é o principal, que elas possam, assim como nós queremos, sermos menos egoístas, ó Deus. Que todo o dinheiro que foi arrecadado aqui possa ser usado para a tua obra, em agradecimento do teu nome aqui na terra, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos para mais uma leitura bíblica. Agora, juntos em uma só voz, leremos Romanos, capítulo de número 5, versos de número 3 ao verso de número 5. Romanos, capítulo 5, verso de número 3 ao 5. Juntos. Amém. Graças a Deus. Essa história que filho de Deus não pode passar por tribulação não está na Bíblia. E sabendo disso, nós cremos que o Senhor está conosco em meio à tribulação. Está nos confortando, está nos dando graça. E é assim que nós vamos orar. Vamos curvar nossa cabeça, levar o nosso pensamento a Deus, para que o Senhor nos fortaleça em meio a todas as tribulações que possamos estar passando ou que possamos passar. Curva sua cabeça. Medite ao Senhor. Deus de amor, Deus de graça, Deus de infinita misericórdia. Te rendemos graça por tudo, ó Pai. Até mesmo em meio à tribulação. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado porque o Senhor, às vezes, nos permite passar por escassez, mas o Senhor mesmo é o pão da vida. Obrigado, Senhor, por permitir lágrimas descer dos nossos olhos, mas tu, Senhor, é o que enxuga. Ó Pai, nós te rendemos graça por tudo. Muito obrigado. Nós te rendemos graça por tudo. Ficamos sem graça diante da tua graça, ó Pai. Derramada sobre nós, pecadores miseráveis que todos os dias tentam estapear a tua face. Mas, através de Cristo, fomos remidos e o Senhor olha para Jesus e não olha para nós. Obrigado, ó Pai. Nos fortalece, nos direciona e faz com que nós sempre buscamos o alvo, que é Ti, através de Tua palavra. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Continuamos adorando ao Senhor através de cânticos. Bom dia, irmãos. Como foi dito aqui, nós teremos tribulações, né? Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, toda e qualquer tribulação que a gente passar por aqui, a gente sabe que um dia terá fim, né? E ele também disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, né? E nunca ele disse que ia ser fácil, né? Mas disse para crer. Então, que nós possamos colocar nossa fé naquele que é capaz de aliviar nossas dores, nossas tribulações. E é o doce nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a ficar de pé, quem desejar, quem gostar. E a louvar com a gente. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar
anunciar o teu nome. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Canta, igreja. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria esse meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. amém. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará
do amor de Cristo será a tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, 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 nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. mais uma vez. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos pecadores, o Senhor nos resgatou, porque a sua graça, ela é superabundante, né? Ela sobrepõe nossos pecados. Assim nos cheguemos a Ele, confessemos, né? E creiamos que a sua graça, ela é maravilhosa, perdoa pecados, lança no mais profundo mar e jamais se lembra deles. Amém? Que amor glorioso que esquece o pecar, que tudo conhece sem me condenar, que das minhas faltas não lembra jamais. Os pecados são muitos, sua graça é mais. Glória ao Pai, sua graça é muito mais forte que as trevas, renova minha paz. Meus pecados são muitos, sua graça é mais. Quem por nós teria tanta compaixão? Que pai sofreria tanta ingratidão? Que abraça seu filho e a culpa desfaz. Meus pecados são muitos, sua graça é mais. Canta, igreja, é fácil. Glória ao Pai, sua graça é muito mais forte que as trevas, renova minha paz. Meus pecados são muitos, sua graça é mais.
imenso amor Ele nos concedeu. Por nossos pecados seu sangue verteu. A conta enorme não existe mais. Meus pecados são muitos, sua graça é mais. Glória ao Pai, sua graça é muito mais. Mais forte que as trevas, renova minha paz. Meus pecados são muitos. Mais uma vez. Glória ao Pai. Só a igreja. Sua graça é. Mais forte que as trevas, renova minha paz. Meus pecados são muitos. Vamos fazer uma última vez, hein? Glória ao Pai. Mais forte. Meus pecados são muitos, tua graça é mais. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, sabemos que nós somos resposta de oração. Você está aqui hoje porque alguém orou por você. Alguém que você conhece ou alguém que você não conhece. Nós somos resposta de oração. O Senhor teve misericórdia e respondeu a oração daquela pessoa naquele momento, e por isso nós estamos aqui. Somos atraídos pela sua graça. E o nosso dever é orar para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, aquelas pessoas que ainda não ouviram a proclamação do Evangelho, que ainda não confessaram o Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então vamos curvar nossa cabeça. Medite numa pessoa, um irmão, um parente, um amigo. Medite nele agora, nesse exato momento, e vamos clamar ao Senhor. Pedir que o Evangelho chegue a ele gratuitamente, como chegou a mim e a você. Curva sua cabeça. Vamos orar. Deus, ouve o clamor da tua igreja. Sabemos que nós somos totalmente dependentes de ti e por mais que falamos, agimos, mas é o teu Espírito Santo que convence. Então, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia daquela vida que ainda não te confessou, aquela vida ainda que não te conhece, aquela vida que está atormentada e vemos no semblante dos olhos dele ou dela que o caminho não é esse. Ó Pai, tende misericórdia como um dia o Senhor teve de nós. Que o Senhor possa se fazer presente na vida dele ou dela nesse presente momento, conforme o teu querer e a tua vontade. Que o Senhor possa se revelar, fazendo situações que atraiam ela para ti, ó Pai, e que a nossa vida seja exemplo de ti. Ó Deus, como somos falhos, como somos dependentes de ti. Faz assim, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, não porque nós pedimos por nós mesmos, mas porque nós pedimos em nome de Jesus, e esse nome tem poder. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Em nome de Jesus, eu já te oro e já te agradeço. Amém. Tenho certeza que Deus já falou com você através de sua palavra, através dos cânticos, mas nós vamos para o momento onde é insubstituível, o momento da palavra de Deus. Eu quero convidar aqui o pastor Tiago para trazer a mensagem dessa manhã. Bom dia, meus irmãos. Amém. A graça e a paz do Senhor a todos. Amém. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Como é bom estar aqui mais uma vez
nesta manhã, na casa do nosso Deus. A sua graça é muito mais, né? A graça do Senhor é bondosa, misericordiosa e está aqui sempre nos sustentando diante das adversidades da vida. Meus queridos irmãos, antes de expor o texto das Sagradas Escrituras, nós vamos para um momento bem especial, como de praxe na nossa igreja. Gostaria de chamar a nossa irmã Edileia aqui na frente. Nós temos recebimento de novos membros hoje. Até tirar aqui, já eu retorno para o pedestal. E pronto. O azul. Som, graça e paz, igreja. Chamar aqui à frente André Luiz de Nojosa Silva, Mariana Yasmin Oliveira Arruda. Amém. Aí, André, meu irmão, Mariana. Meus irmãos, esse jovem casal, eles participaram da classe de novos membros, né? Isso no começo de 2020, não foi isso? Lá, processo de 2019, 2020, nós estávamos aqui na pré-pandemia, né? E eles fizeram a classe, e aí tivemos o problema da pandemia, com a paralisação das atividades, e aí acabou que os irmãos acabaram não passando pelo processo, né? E, aliás, serem recebidos como membros, fizeram avaliação e tudo, passaram por todo o processo da classe. E aí, eu sempre pregava aqui, eu sempre olhava tanto para o André quanto para a Mariana, eu ficava me lembrando, rapaz, eu não me lembro de ter visto os irmãos num culto e a recepção dos novos membros, né? Aí, quando foi ontem, na sessão administrativa, eu falei sobre isso. Rapaz, vocês já foram recebidos? Não, pastor. Mas como é que pode? Né? O André que já ajuda até no mídias da igreja, a Mariana também está agora também, né? Os irmãos já estão servindo e aí deu certo. Hoje eles estão aqui. Né? Então, eu gostaria de perguntar à igreja se algum irmão tem algo a pronunciar ou contra esses irmãos que o desqualifique para serem recebidos como membros dessa igreja. Por gentileza, se coloque de pé e prove biblicamente o seu parecer. Não tendo, vamos se colocar de pé e vamos orar pelos nossos irmãos. Serão recebidos hoje Mariana e André como membros da Primeira Igreja Batista em Planalto, Caucaia. Vamos orar pela vida deles, tá bom? Ó Deus, nós te louvamos pela vida desses jovens, Senhor. Te agradeço pela vida do André, porque até aqui a tua graça o tem sustentado com a tua forte e poderosa mão. Sustenta os seus passos, que ele seja um homem de Deus, um homem de palavra, um homem virtuoso, que o teu nome venha a ser glorificado por meio da vida dele. Que a sua vida, Senhor, seja voltada para o teu reino. Senhor, eu te peço pela vida da Mariana. Te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem guardado a vida da tua serva, tem livrado de todo o mal e tem preservado a sua vida diante de tua santa presença. Abençoe, ó Deus, os passos da Mariana e que nós, como igreja, abracemos esses irmãos e possamos juntos caminhar para a eternidade. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um deles. No nome santo de Jesus. Amém. 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 Vamos tirar uma foto. Tirar uma foto para guardar de lembrança. Guardar de lembrança. Irmãos, podem se assentar. Pronto. Meus irmãos, Deus abençoe. É bom porque fica da história, né? Tinha um pastor amigo meu que sempre dizia assim. Vou contar a história e a gente começa a pregar. Quando os crentes se reuniam e queriam registrar um momento, aí tinha um pastor amigo meu que sempre dizia assim, vamos tirar foto, meus irmãos, vamos registrar esse momento. E aí, mas por que, pastor? Ele disse, não, porque é bom, porque daqui a 10 anos a gente vai dizer assim, olha, esse irmão aqui emagreceu. Olha, esse irmão aqui engordou. Olha, esse irmão hoje casou. Olha, esse aqui é pai, essa é mãe. Né? Aí ele disse, mas o ruim é quando disser assim, não, esse aqui morreu. Não, mas esse aqui está com Jesus. Né? Então, assim, é o bom dessa história, desse momento de reserva, de guardar hoje, nós temos esse privilégio, é de
trazer esses bons momentos que o Senhor tem abençoado na vida do seu povo. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. O crescimento da igreja é sinal da bênção de Deus. Um corpo saudável naturalmente cresce. Então, se Deus tem abençoado a nossa igreja, é sinal que o Senhor tem dado a sua aprovação. Possamos perseverar em humildade, santidade e devoção para que o nome de Cristo seja glorificado no nosso meio. Amém. Vamos para Tessalonicenses? Vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 3. 1 Tessalonicenses capítulo de número 3, verso 1 ao verso de número 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de número 3, verso 1 ao 5, nós vamos dar sequência à série de sermões. A carta de Paulo à igreja tessalônica diz assim o texto da palavra do Senhor Deus. Pelo que, não suportando mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que hoje, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Somente até aqui, verso 1 ao verso número 5 desta carta tão maravilhosa, que é a carta aos Tessalonicenses. Eu tenho certeza que você já assistiu aqueles filmes, e boa parte desses filmes que tem esse tom sensacionalista, eles seguem geralmente o mesmo script, o mesmo enredo, de alguém que é afligido ou que é sequestrado, ou de alguma situação de desespero, a pessoa que fica perdida numa ilha deserta, ou de uma esposa e de um filho que é sequestrado. Quem, por exemplo, assistiu os velhos filmes do Rambo, lá na década de 90, lembra bem dessas histórias, onde ele sempre ia atrás de resgatar o filho sequestrado e tal. Ou aqueles filmes onde os jovens ficam perdidos no meio da ilha e aí uma operação resgate, todo mundo vai lá. Todos nós, de algum momento, já presenciamos esse tipo de filme, esse tipo de roteiro. De alguém que vai em busca do perdido, alguém que vai em busca daquele que está sendo afligido e que precisa de resgate, precisa de salvação. Basta você olhar hoje, os mais jovens, esses filmes de super-heróis sempre têm essa conotação. Ou seja, o planeta Terra está nos seus últimos dias. E às vezes você está em casa, aí passa aquela propaganda do filme dizendo, hoje, às 13 horas, na sessão alguma coisa. E aí o nome do super-herói e aquele meteoro caindo, aquilo tudo acontecendo. E aí se você tem filho pequeno, igual eu tenho, ela olha para você e diz assim, é verdade, papai? Eu, não, isso é mentira, é coisa de filme. Mas todos nós já vimos alguma coisa desse tipo. E sempre tem aquele que se dispôs a ajudar aquele que está sofrendo ou que está desesperado. Essa narrativa não é típica dos filmes de Hollywood. Essa narrativa de alguém que está indo ao encontro de outro para salvar, para resgatar, é uma narrativa que o próprio Deus meio que impregnou na nossa forma de compreender todas as coisas. A forma como nós entendemos a realidade. Basta você olhar as Escrituras que o que nós percebemos aqui é uma narrativa de um Salvador em busca de alguém que está desesperado. No caso, nós somos os perdidos, nós somos aqueles que estão numa ilha deserta, cercada por monstros. Nós somos aqueles que estão numa cidadezinha que o meteoro está vindo em nossa direção. A grande diferença é que o nosso super-herói não usa uma capa vermelha ou aquela roupa brilhosa, não. Ele usa coroa de espinhos. Mas ele vai ao encontro daqueles que estão sofrendo. Paulo, o apóstolo aos gentios, um dos grandes nomes do Novo Testamento, ele entendeu tão bem essa dinâmica de alguém que está pronto a ajudar e salvar o perdido, de alguém que está sempre disposto a resgatar o que está desesperado, que quando nós olhamos as suas cartas, esse amor pastoral de Paulo, essa postura de salvar o que está necessitado, ela é muito presente. E por que eu estou pontuando e fazendo essas devidas ilustrações? Porque esse texto de Tessalonicenses, ele traz justamente essa perspectiva
de alguém que está preocupado com o outro e que busca, de alguma forma, tomar medidas para ajudar o necessitado. De alguém que sabe que o seu irmão, os seus irmãos, os seus amigos estão passando pelo momento de tribulação e de sofrimento, e ele precisa a todo custo desenrolar algum tipo de atitude para ajudar a eles. O texto que nós acabamos de ler, e não só o texto do verso 1 ao 5, mas todo o capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, tem essa narrativa. Nós estamos aqui há 2 meses pregando o Tessalonicenses de domingo após domingo e vendo o quanto essa igreja ela é fascinante, e o quanto essa igreja é empolgante. Mas o interessante é que esta igreja é fascinante e esta igreja é empolgante porque ela persevera em meio às muitas tribulações ao qual ela está inserida. No capítulo 1 nós temos Paulo elogiando e dizendo: vocês são demais, vocês perseveram e continuam vivendo como crentes apesar desse mundo louco. No capítulo 2, Paulo levanta uma defesa e diz: veja, mas eu estou sendo acusado, caluniado, estão me chamando de falsário, que eu sou um pastor apenas interessado no bolso de vocês, mas é mentira. E ele escreve uma defesa. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 3, meus irmãos, o capítulo 3, nós vamos passar 1 mês com ele. Os domingos agora, do mês de outubro, nós vamos entender Tessalonicenses 3. É uma palavra de cuidado de Paulo com esses irmãos que estão sofrendo. É uma palavra de Paulo para esses irmãos que precisam entender que eles não estão sozinhos em meio às muitas tribulações da vida. A pergunta que nós temos a fazer diante desse texto é: pregador, como é que Paulo provou o seu cuidado com os Tessalonicenses? Qual foi a atitude que Paulo tomou para que os irmãos entendessem que ele estava preocupado com o seu bem-estar? E aqui eu quero apresentar para vocês 3 atitudes de Paulo, que estão claras nesse pequeno texto do verso 1 ao 5. Mas que prova o quanto ele amava aquela igreja e o quanto ele tinha cuidado por ela. A prova disso já começou semana passada, quando você ouviu o sermão do verso 17 a 20, quando Paulo diz assim: como eu tenho saudade de vocês. Eu quero muito estar com vocês, mas tenho muita saudade de vocês. Paulo escreve lá de Corinto e ele escreve para os irmãos que estão em Tessalônica, uma outra cidade. Só que ele não pode ir até esses irmãos. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu. Não sabemos por que Paulo não conseguiu chegar até lá. Ele simplesmente diz assim: eu tentei 1, eu tentei 2, eu tentei várias vezes, mas Satanás me impediu em todas elas. Nós não sabemos o que Satanás fez, mas nós sabemos uma coisa: ele existe e ele tenta atrapalhar a vida do povo de Deus. E Paulo, quando ele diz isso, ele está deixando claro para aqueles irmãos o seguinte: Tessalonicenses, o problema de vocês não é apenas as perseguições. O problema também é porque nós temos um inimigo comum. O seu nome é Satanás, o acusador, o tentador. Então, agora, nesse texto, ele vai mais uma vez levantar a sua voz nessa carta para provar para esses irmãos que ele ama, que ele os ama, que ele tem cuidado para com eles. E ele vai provar isso de 3 formas. Como ele vai fazer? Como é que Paulo vai demonstrar isso? Como é que Paulo vai demonstrar esse cuidado para com os Tessalonicenses? O primeiro, ele vai enviar um discipulador capaz. Veja comigo o verso de número 1. Ele diz assim: pelo que, não suportando mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos onde? Em Atenas. Meus irmãos, ontem na escola bíblica, inclusive, nós conversamos sobre isso. Eu mostrei o roteiro lá das viagens de Paulo em Tessalônica. Paulo, ele é um missionário, ele vai passando pelas cidades pregando o evangelho. E Deus chamou Paulo para uma missão, algo extraordinário. Você lembra daquela história? Que Paulo está tentando entrar numa cidade para evangelizar e de repente aparece um anjo do Senhor, uma visão. E aquele homem diz para Paulo assim: Paulo, passa a Macedônia. Ou seja, aquele mensageiro está dizendo: Paulo, sai desse território e vai para a Grécia. Vai para o norte da Grécia. E lá ele chega. E quando ele chega na Grécia, ele passa por uma série de cidades. Filipos, de onde vem a carta aos Filipenses. Ele vai até Corinto, onde nós temos a carta aos Coríntios. Ele passa também por Colossos, onde nós temos a carta aos Colossenses. E aí ele chega à cidade de Tessalônica. Mas é terrível a perseguição e ele não pode ficar. Então, na calada da noite, os irmãos da igreja de Tessalônica escondem Paulo e mandam ele para a cidade de Bereia. Ele viaja 80 quilômetros. Mas quando ele chega em Bereia, novamente inimigos aparecem. E ele viaja mais 400 quilômetros e chega em Atenas. Mas eu quero chamar a sua atenção para um fato. Paulo poderia muito bem, nas suas viagens missionárias, ignorar a igreja tessalônica. E dizer o quê?
Eu já lavei minhas mãos com essa igreja, o que eu tinha de fazer por essa igreja eu já fiz. Mas não, ele é um pastor, ele também é um pai espiritual. Então ele está preocupado com esses irmãos. E agora no capítulo 3 ele diz assim: irmãos, eu não suporto mais essa saudade que eu tenho de vós. Ele desejava ardentemente estar próximo a esses irmãos. Sabe quando você ama alguém que você não suporta estar longe? É bem verdade que hoje nós temos os recursos da tecnologia, né? Você tem o WhatsApp da vida, você tem as câmeras digitais pelo celular, onde você consegue fazer transmissão ao vivo e ameniza a saudade. Mas Paulo também ama esses irmãos e ele não tem esses recursos. Paulo não tinha um celular para fazer uma chamada de vídeo. Vou falar com os irmãos de Tessalônica. Qual é o número, Timóteo? Diz aí. E ele descassa: oi, Jason, como é que estão os irmãos? Não tinha isso. O que restava para Paulo era mandar cartas e, quem sabe, se encontrar com alguém que soubesse notícia desses irmãos. Mas ele está em Atenas. É muito distante. São mais de praticamente 500 quilômetros até a região de Tessalônica. E é complicado chegar até lá por causa das perseguições. Mas observe, como um pai, como um pastor que ama o seu povo, ama a sua igreja, Paulo não se contém. Ele não se contém. Observe que Paulo ele nunca fazia a sua missão sozinho. Paulo sempre trabalhava em equipe. Paulo nunca servia uma missão como se fosse apenas ele o grande nome da missão. Ele sempre estava envolto com uma equipe. No caso de Tessalônica, ele trabalhava junto aos outros dois irmãos, Silas e Timóteo. Mas observe o que ele diz no final do verso 1. Pareceu-nos bem ficar como? O que tem aí? Sozinho. Paulo preferiu ficar sozinho, mesmo sabendo que, preste bem atenção, ficar sozinho naquele lugar, em Atenas, era correr risco. Porque Atenas, o lugar, o berço da filosofia grega, onde existe muita idolatria, basta você ver a história de Atos 17, aquela história que você já leu, ao Deus desconhecido, que Paulo vai pregar no Areópago. Era um risco Paulo ficar ali, porque vai que ele era preso, açoitado, matassem Paulo, e aí? Mas ele prefere ficar sozinho e correr o risco e enviar quem? Timóteo, para saber como estavam os irmãos. E é justamente isso que ele faz. Então aqui nós temos a primeira prova do cuidado de Paulo para com aquela igreja. Paulo simplesmente enviou um discipulador capaz. Por que eu digo capaz? Por causa da descrição do verso 2. Veja o que ele diz. E enviamos quem? Qual é o termo que aparece aí? Nosso quê? Nosso irmão Timóteo. Observe o que Paulo quer dizer com a expressão nosso irmão. Paulo quer dizer que Timóteo é alguém da sua confiança. Irmãos, a igreja tessalônica, preste bem atenção no que eu vou dizer, ela enfrentava muitos problemas internos também. Sabe por quê? Enquanto Paulo estava lá pregando, tudo estava de boa. As pessoas tinham um certo respeito por Paulo, mas bastou Paulo sair e começou a chegar um bando de aventureiros e falsários dentro da igreja. Gente que começou a distorcer a pregação de Paulo, gente que começou a enganar os irmãos, gente que começou a ludibriar as mulheres da igreja, e de repente a igreja tessalônica estava enfrentando dias maus, porque tinha gente mau caráter dentro da igreja, tirando a paz do povo de Deus. Tamanho era o discurso e o mau caratismo dessas pessoas, que alguns deles diziam assim: Paulo não quer saber de vocês, ele viajou porque não quer saber de vocês, pouco importa para Paulo. Glória a Deus. É assim mesmo, meu filho. Vai já pregar no meu lugar. Mas observe. É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos. E muita gente chegou lá. E aí Paulo envia quem? Paulo não envia um falsário. Paulo não envia alguém qualquer. Paulo envia alguém que ele conhece. Irmãos, Paulo sabia que se ele enviasse um obreiro qualquer, era capaz desse homem colocar a obra para baixo, destruir, quem sabe. Porque era alguém precipitado? Não, mas ele manda alguém que ele conhece. Ele disse: eu estou mandando Timóteo, hein? Timóteo é o nosso irmão. Paulo está dizendo: ele é meu companheiro de ministério. Ora, Paulo conhecia Timóteo de longas datas. Ele tinha andado com Paulo, ele sabia quem ele era. Paulo sabia as fraquezas do jovem Timóteo. Paulo sabia das doenças que ele tinha no estômago. Paulo sabia que ele sofria de certos complexos de inferioridade. Paulo sabia que ele era muito tímido, mas Paulo sabia que ele é extremamente confiável, extremamente hábil nas escrituras. Porque desde criança ele já conhecia bem a palavra. Então Paulo envia Timóteo. E Timóteo chega lá, sabe com o quê? Olha o que diz ainda o verso 2. Enviamos nosso irmão Timóteo. Observe o que diz agora, Paulo. Ministro de Deus no evangelho de quem? De Cristo.
Paulo está dizendo, estou enviando Timóteo porque ele não é só nosso irmão, ele é um ministro de Deus. A palavra ministro, aqui, vem da língua grega da palavra diácono. O que é um diácono? É aquele que serve, aquele que auxilia o pastor. E Paulo está dizendo, estou enviando Timóteo porque ele é aquele que me auxilia. Eu sei que nós temos a mesma visão de ministério. Paulo está dando seu voto de confiança ao Timóteo, dizendo, eu estou enviando Timóteo porque ele pensa igual a mim. Ele age igual a mim, ele sabe a minha filosofia de ministério, nós temos algo em comum. Nós somos pastores juntos e nós caminhamos bem, nós temos sintonia e estou enviando ele. Porque ele eu tenho confiança de colocar no púlpito da igreja em Tessalônica. E ele envia esse jovem. Mas ele envia com qual propósito? E aí eu quero chamar a sua atenção. Veja o final do verso 2. Ele diz assim, para em benefício da vossa fé, confirmar e exortar. Então aqui nós temos a primeira prova do cuidado de Paulo por aquela igreja. Ele está enviando um discipulador capaz para justamente exortar e confirmar. O que é essa expressão exortar e confirmar? Em outras palavras, uma outra tradução seria encorajar e animar. Os irmãos em Tessalônica precisavam de coragem, porque a fé deles estava sob ameaça. Eles estavam tímidos, com medo. Para você ter uma ideia, a igreja tessalônica enfrentava problemas relacionados à pressão do Estado, à pressão policial. Muitos irmãos tinham sido presos e tinham pagado fiança para poder ter liberdade, porque simplesmente seguiam a Jesus. Os homens de Tessalônica eram tão mau caráter de um jeito, eram pessoas de um coração, principalmente a ala judaica, era algo de coração tão endurecido, que diz Atos 17 que alguns judeus eram tão invejosos da obra que estava sendo realizada em Tessalônica, que eles contrataram malandros. Você acha, desculpe, mas você acha que a vagabundagem, desculpe pela expressão pesada, mas é algo de nossos dias? Não. Os judeus de Tessalônica contrataram meio que uma gangue. Malandros, é essa a expressão que tem lá em Atos, para perseguir e maltratar os crentes. Você já parou para pensar nisso? E os irmãos estavam com medo desse tipo de gente que estava atormentando a vida da igreja, e eles estavam sem coragem, preocupados, desanimados. E não tinha mais um pastor lá para dizer, meus irmãos, tenham calma, tudo vai passar, vamos ter coragem. Não, Paulo estava longe. Mas quando Timóteo chega lá, essa é a sua missão. Encorajar os irmãos e dizer para aqueles irmãos, eu sei que nós estamos sofrendo aqui. Eu sei que os irmãos estão sendo perseguidos, eu sei que os irmãos estão sendo atribulados, eu sei que já não bastasse os problemas que você enfrenta em casa, na família. Ou você acha, meu querido irmão, que os irmãos de Tessalônica também não tinham os mesmos problemas que nós temos hoje? Problemas na área psicológica, econômica, espiritual, emocional, física. Eles tinham também. Era uma igreja como a nossa. De gente que passa a semana trabalhando, tendo dor de cabeça a resolver, problema para solucionar, chateação, coisas que tiram o sono, a paz. Os irmãos também. E já não bastasse os problemas da vida, tinham os problemas decorrentes da vida cristã. Os inimigos estavam à porta. Mas quando Timóteo chega lá, Timóteo começa a encorajar esse povo. E começa a confirmar, a palavra confirmar da ideia de dar ânimo. Ou seja, é como se ele tivesse uma seringa em mãos e ele começasse a aplicar nos irmãos uma injeção de ânimo para ver se esse povo não desfalece diante das perseguições. E eu e você, nós sabemos o quanto é bom alguém dar uma palavra de ânimo para a gente. Quantas vezes a gente está arrasado na vida, assim, para baixo, parece que tudo está contra nós, não existe alegria, a gente coloca uma música para tocar, mas não se envolve, a gente come um prato, mas não sente o gosto, a gente deita, mas não dorme, assiste alguma coisa, mas não raciocina o que está vendo, lê e não compreende, conversa, mas a cabeça está em outro lugar, chega na igreja, mas o corpo ficou no lugar, a alma em outro, o espírito do outro lado da cidade. Todo mundo passa por essa situação de desânimo. Todo mundo. Os irmãos aqui também passavam por isso. E sabe o que é o pior? Eles estavam tomados por inquietações. Olha o que diz o início do verso 3, por gentileza. A fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações. Era esta a condição dos irmãos em Tessalônica. Angustiados, atribulados, provavelmente desanimados. Mas aí Paulo os ama e envia um encorajador. Ele envia Timóteo. Existe aqui também uma segunda atitude de Paulo. E essa é aquela atitude que nós olhamos assim e nós dizemos, é isso mesmo, Paulo? Você tem certeza do que você está dizendo aqui? Não esquece a primeira atitude.
ele enviou um encorajador, um discipulador capaz. A segunda atitude de Paulo que prova o seu cuidado é que ele falou a verdade sobre as tribulações. Veja, irmãos, aqueles versículos que, eu vou ser muito honesto, muitos crentes não desejariam que tivesse nas Escrituras, mas ele está. Final do verso 3 e 4. Olha o que ele diz. Porque vós mesmos sabeis que estáis designados para isto. A pergunta é, designado para quê? A palavra designado, no seu sentido original, é a ideia de predestinado. Paulo está dizendo, vocês sabem que nós fomos predestinados para isso. A pergunta é, predestinados para quê? Aquilo que ele falou no 3, as muitas tribulações. Olha o que ele diz no 4. Pois quando ainda estava com vocês, dissemos que íamos ser afligidos. O que de fato aconteceu e vocês sabem disso. Meus queridos, sabe aquele versículo que você olha e diz assim, peraí, pastor, para que Paulo escreveu isso? Não, eu não aceito esse versículo. E você pega a caneta e quer riscar. Não, jamais, não. A minha vida é só vitória, só vitória, só vitória. Não, a minha vida é só depois da muralha, pastor. Ah, irmão, se fosse. Se a vida cristã fosse só vitória, vitória, vitória e não tivesse tribulações, nós não estávamos reunidos aqui. Estávamos no estado municipal de Caucaia. Porque todo mundo quer uma vida só de vitória. Não é esse o discurso de muitas igrejas por aí? Venham servir a Jesus conosco e todo o sofrimento cessará na sua vida. Não, não é isso que Paulo está dizendo para esses irmãos. Ele está dizendo, meus irmãos, vocês sabem que Deus nos escolheu para o sofrimento também. Você já parou para imaginar que essa é a vocação do crente? Eu sei que você pode sair desanimado com essa pregação, mas para mim você vai sair esclarecido nesta manhã. Paulo está dizendo para esses irmãos, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados também para sermos atribulados. Qual é a lógica do pensamento de Paulo aqui? É o seguinte, quem nós somos para achar que não iremos passar por tribulação? Quem nós somos para achar que só Cristo teve que sofrer e a gente vai ficar no bem bom? Quem nós somos? A lógica de Paulo é, se Cristo sofreu sendo ele sem pecado, quanto mais nós que temos pecado. Qual é a matemática de Paulo? Se você acha que não deve ou não vai enfrentar tribulações, é porque você está pressupondo que é melhor do que Jesus Cristo. Mas isso não é verdade. O Paulo está sendo honesto, porque os irmãos em Tessalônica podiam dizer o quê? Ô Paulo, por que você não falou isso antes, que a gente ia passar por tribulação? Imagina a irmã lá da igreja Tessalônica, que tinha pai e mãe grego, ou seja, idólatra, e que conheceu o evangelho por meio da pregação de Paulo, estava se reunindo na casa dos irmãos na hora do culto, e de repente, quando ele chega em casa, pai e mãe começam a perseguir por causa da idolatria, né? Ah, não aceito que você abandonou a religião dos seus pais, isso, aquilo, outro, e começa a perseguir. Não, mas Paulo ele é claro com esses irmãos, diz, eu quero deixar claro para vocês. Eu quero falar a verdade para vocês. Paulo é um pastor sincero, honesto, íntegro. E ele diz, eu vou ser muito franco com vocês. Você vai servir a Deus, mas pode se preparar, porque haverá muitas tribulações. Muitas dificuldades, muitos sofrimentos nós vamos passar. Meu querido, esse é o tipo de sermão que as pessoas não querem ouvir por aí. Nós vivemos em dias aqui no Brasil que as pessoas querem um evangelho triunfalista. Eu estava lendo ontem uma revista que dizia que 25% da população brasileira é evangélica e até 2040 será 50% da população. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque os níveis de corrupção aumentam a cada dia. E a pergunta que o autor do artigo faz é, como é que um país que está se tornando, em teoria, evangélico, tem tanto nível de corrupção? Aí ele diz, isso prova que não estão pregando o verdadeiro evangelho, mas um evangelho mamão com açúcar, que está formando todo tipo de crente que acha que a vida cristã é só coisas positivas, é só vitória. Quando, na verdade, o verdadeiro cristão, ele sempre vai passar por tribulações. Então isso deixa claro que se você chegou aqui esta manhã e está passando por tribulações, isso é um bom sinal. É sinal que verdadeiramente você é o filho de Deus e Deus está cumprindo um propósito em sua vida. Saber que nós vamos ser atribulados, nós vamos sofrer antes de nos trazer desânimo, Paulo está dizendo, vai confirmar a nossa vocação. E eu digo, esse tipo de discurso que eu estou pregando e que Paulo pregou lá é loucura para o mundo. O mundo não quer esse tipo de coisa. O mundo quer que tudo dê certo. Tudo dê certo.
Não é o que diz os coaching baratos da vida? Eu sou vencedor, grita aí e tal, não é assim as palestras? Bate no peito, a pessoa fica, eu sou vencedor. Ah, irmão, nós somos vencedores em Cristo Jesus, mas nós vamos passar também pelo caminho da cruz. Antes de chegar à glória, tem a crucificação. E Paulo está dizendo para esses irmãos, meus irmãos, eu disse isso para vocês, que nessa vida nós vamos ser afligidos. Essa expressão afligidos no verso 4 traz a ideia de ferido. Então observe que feridas existirão na vida do crente. O sofrimento vai bater à nossa porta. A dor vai chegar na nossa casa. Sim, mas nunca nos faltará o óleo santo de Deus para curar as nossas feridas. Eu não vou chegar nesse púlpito e dizer para vocês, meus irmãos, não se preocupem. Agora, vocês que foram recebidos como membros, né, Mariana e André, vocês não vão mais passar por sofrimento, porque agora são membros da igreja. Não, jamais. Mas eu posso afirmar, nós vamos passar por tribulações, mas não vamos passar por elas sozinhos. O Senhor estará conosco. Ele disse, tem um vale, você vai passar, mas a minha vara e o meu cajado estarão com você. Por quê? Porque se você for cair no abismo, ele puxa e traz para os braços do bom pastor. Então Paulo, ele é sincero com esses irmãos. Ele quer deixar claro para esses irmãos que eles não desanimem com as perseguições, essas feridas que surgem, essas tristezas que tem no caminho. E ele diz, eu acho interessante que ele diz assim, vocês sabem disso. Sabe por quê, irmãos? O que eu acho interessante é o seguinte, Paulo passou 3 semanas em Tessalônica. 3 semanas somente. Esse é um tipo de igreja formado praticamente por novos convertidos. Se hoje aqui na PIB do Planalto Calcaia nós temos 21 anos de história e muitos irmãos ainda precisam aprender conceitos básicos da fé, porque é algo comum à vida cristã, esse aprendizado. Agora você imagina uma igreja que só tem 3 semanas de história. Paulo não teve tempo de discipular, de preparar esses irmãos. Mas observe que é o seguinte, o verso 4 diz assim, eu disse para vocês. Paulo está dizendo que se tem uma coisa que nessas 3 semanas ele deixou claro para os irmãos agora que você é crente, você vai também passar por tribulações. Eu só quero deixar isso claro. Paulo, ele foi honesto, ele não mentiu, mas ele deixou claro que enquanto isso acontece, enquanto passamos por essas fases, a boa mão do Senhor sustenta a sua igreja. A prova é que esta igreja permanece de pé depois de muito tempo e suporta as perseguições. É o tema do nosso sermão. Haverá tribulações. Mas essa igreja foi exortada a evitar o quê? As inquietações. Por isso, meu querido, se você chegou aqui esta manhã e pensar, pastor, estou passando por uma tribulação, é porque Deus não me ama. Não, jamais. Esqueça essa ideia. Ah, pastor, estou passando essa tribulação. Será se tem alguma coisa errada comigo? Se tiver, ele vai usar o sofrimento para tratar. Ah, pastor, estou passando por tamanho sofrimento. Será se o Senhor me abandonou? Não. Ele está apenas moldando o vaso. Mas para moldar o vaso, ele quebra e faz de novo. Deus é um Deus de processos. Se existe uma característica de Deus, é que ele não queima etapas. E o sofrimento nunca é vão. O sofrimento nunca é vão na hora do crente. Deus não é um Deus sarcástico que acordou pela manhã e disse, bom dia, Jesus. O pai disse para o filho, né? Jesus, bom dia, Espírito. E aí o pai olhou, e aí hoje, o que a gente faz? E Jesus, tive uma ideia. O Espírito, eu sei que é a mesma minha. Vamos maltratar aquele crente nosso lá embaixo? Vamos enviar uma tribulação só para fazer o mal? Jesus, topo. Não, isso não é do caráter de Deus. Deus não acorda assim com essa vontade de fazer o mal, não. Ele diz, vamos, eu quero moldar a minha filha. Eu quero lapidar o coração dela. Ele olha assim, me permite usar, ele olha, Vanessa, eu quero lapidar o seu coração. Eu vou permitir determinada situação, mas Espírito, vai lá e o consola na hora da dor. O Senhor olha assim e diz, olha, eu vou atribular, eu vou enviar aqui uma aprovação para você, meu irmão, minha irmã. Ele diz assim, eu vou olhar sua vida de fone e vou mandar aqui uma tribulação, uma dor para você, um sofrimento. Mas Jesus diz, vai lá, Espírito, consola em suas fraquezas. E o Pai, eu dou a minha graça. Ou seja, meus irmãos, enquanto nós estamos sendo moídos por Deus, o seu nome está sendo glorificado em nós.
Por isso que existem sofrimentos que nós nunca vamos entender por que passamos nessa vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer nos chocar. Deus não quer nos escandalizar. Ele quer nos poupar, porque Ele quer nos edificar para entendermos o seu bom propósito. O seu bom propósito. Por isso que eu repito, nós vamos passar por tribulações, mas não se esqueça, quem sempre tem a última palavra na vida do crente é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então imagina como esses irmãos, imagina como esses irmãos receberam essa mensagem. Não esquece como essa carta foi lida. Imagina lá os irmãos chorando, atribulados, e alguém vai lá na frente, quem sabe Jason, que era o líder da casa, e diz, irmãos, olha o que Paulo está dizendo aqui para a gente. E ele diz, olha, irmãos, eu falei para vocês do sofrimento. E está vendo, irmãos, é por isso que nós estamos passando por isso. Porque isso testifica que, de fato, nós somos filhos de Deus. Então não se inquiete, não se aflija, porque Ele tem o controle e o poder sobre todas as coisas. Isso é prova do cuidado pastoral. Paulo foi claro, ele foi sincero. Uma terceira atitude de Paulo que prova o seu amor por os irmãos é que agora ele buscou saber o estado de espírito deles. Olha o que diz o verso de número 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando. Olha, eu acho lindo isso. Por quê? Porque se mostra que Paulo também é como eu. Cheio de falhas. Paulo tem uma certa impaciência, mas não é impaciência da incredulidade, é uma impaciência amorosa. Paulo está dizendo, eu não vou esperar o dia que tudo dê certo para mim até a igreja tessalônica. Eu vou fazer agora o que dá para ser feito. Se Satanás impediu que eu fosse, ele não impediu Timóteo. Então, Timóteo, você vai lá e dá conta do recado. Ele disse, olha, eu não suportei ficar aqui. Paulo poderia ficar o quê? Aí eu vou ficar aqui orando para Deus me revelar como estão os irmãos tessalonicenses. Não, ele disse, Timóteo, é o seguinte, Satanás não deixou eu ir, aconteceu alguma coisa, mas você consegue. Então vai lá, dá conta do recado e depois me diz como é que os irmãos estão. E Timóteo, conte comigo, Paulo. E ele vai. Mas eu não suportei, eu não tive como esperar. E aí observe o que ele diz agora no 5. Mandei indagar o estado da vossa fé. Eu quero saber como vocês estão. Paulo quer dizer, eu quero saber como é que você está. Sabe aquela pessoa que chega para você e diz assim, ô meu irmão, tudo bem? Tudo bem. Como é que você está? Aí você, né? Aí você começa a abrir o coração, aí a pessoa assim, pois é, eu orei por você. Nossa, dá um ânimo. A pessoa chegar para você assim, como é que você está? Você está bem? Está tudo tranquilo? Eu passei uma experiência recentemente, contei até para a Vanessa, estava lá junto, e eu fiquei muito surpreso. Semana passada, à noite, acho que foi depois de alguma programação aqui na igreja, aí nós levamos... eu estava vindo da casa da minha mãe, e aí tem uma prima minha que tem uma sorveteria ali no bairro onde eu moro, aí levei as meninas lá. E aí eu estava lá, colocando um sorvetinho para as meninas, enquanto elas esperavam na mesa. Aí, de repente, o irmão chega assim, diz assim, pastor Tiago, e eu estava de boina e de máscara, praticamente irreconhecível, né? Aí sou eu. Ele disse assim, que bom, eu queria lhe agradecer. Aí que bom. E eu com aquela sensação de, não sei nem quem é. Meu Deus do céu, e a vergonha batendo, né? O irmão chamou pelo meu nome, mas eu não sabia o nome dele. Mas eu poderia falar assim, ok, irmão. Né? Então, quando eu falar para você, irmão, pode ser que eu tenha me esquecido o nome. Então, tenha misericórdia. E eu disse para ele, ok, meu irmão, que bom. Eu queria lhe agradecer. Para perguntar, né? Por quê, né? Que bom, tá bom, irmão, aceito, né? Tá. Sim, porque você foi pregar lá na minha igreja, e aí você me deu uma palavra lá que abriu minha mente, e eu querendo saber quando foi que eu fui pregar lá. Mas foi mesmo, aí foi que eu disse assim, qual é a tua igreja mesmo? Eu com vergonha, né? Mas qual é a igreja? Não, é a igreja de Cristo aqui e tal. Aí eu disse assim, meu Deus, eu fui pregar lá, se eu não estou enganado, em 2005. Ele, que foi antes de eu fazer uma viagem para Jocum, né? Aí irmão, foi lá no começo de 2005, eu era ainda solteiro, bem jovem, eu era magro, né? E aí olhei, e aí ele... Isso, foi lá naquele tempo, e eu, meu Deus do céu, irmão, ele lembrou de mim, né? Aí que bom, 2005 foi, você estava lá e você deu uma palavra assim, que aí me esclareceu a mente e tal, e aí depois aquilo mudou, e eu disse, meu Deus do céu, eu não tinha nem noção disso. Eu não tinha nem noção. E aí nós retornamos para casa, aí eu vi conversando com a Vanessa, admirado, eu disse, meu Deus do céu. Uma palavra que eu dei, o irmão disse que
mudou a trajetória deles, que até hoje isso tem efeito na vida dele. Eu nem imaginei isso. Meu Deus do céu, eu ainda... nós estamos em 2021. Faz o quê? 16 anos, né? 16 anos, quando eu preguei lá, meu Deus do céu. Ok, meu irmão, que bom. Observe que essas palavras marcam e elas trazem frutos. E é o que Paulo está dizendo aqui. Irmãos, eu quero saber como vocês estão. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero saber o efeito daquele tempo que nós passamos juntos, que eu preguei para vocês. Eu quero saber como vocês se sentem. Sabe por quê? A razão da preocupação de Paulo. Porque o tentador está lá. O tentador está provando esses irmãos. E observe que pela segunda vez Paulo toca na ação de Satanás. Paulo, ele não tem aquela atitude que muitas pessoas têm. E aqui eu vou fazer as devidas considerações. Existem duas atitudes que são erradas em relação ao crente e Satanás. A primeira é a supervalorização das ações do demônio. Tem igrejas que no culto falam 20 vezes o nome do demônio, do diabo, do Satanás, o capeta, seja o que for, o encosto, o que não é encosto, enfim. O tranca não sei o quê, tranca não sei onde, o diabo não sei o quê e tal. E o nome de Jesus só fala uma vez no culto. Uma supervalorização. Entrevista a Satanás, sei o quê, né? Hoje é dia da possessão, aí todo mundo fica possesso, até os crentes. Às vezes me perguntaram, pode ter possessão na sua igreja? Eu, não, o Satanás não gosta dos batistas, graças a Deus. Né? Uma supervalorização. E a outra atitude errada estamos nem para Satanás, ele não é nada, ele não existe, isso é invenção, ele não faz nada, ele é qualquer coisa. Paulo tem uma atitude diferente, ele diz, Satanás existe, ele atua, ele tenta, mas ele está debaixo do poder de Deus. A atitude de Paulo é reconhecer que ele existe, e nós precisamos entender que ele existe, ele é o tentador. O verso 5, Paulo diz, eu me preocupo com vocês por causa do tentador. A pergunta é, será se Satanás ia chegar na igreja tessalônica e dizer, irmãos, cheguei, hein? Vou fazer aqui o estardalhaço. Não. Satanás não ia fazer isso. Sabe como é que Satanás ia neutralizar e deixar aqueles irmãos apáticos? Satanás ia deixar aqueles irmãos apáticos desanimando eles, trazendo confusão no meio da igreja, tirando a paz no meio do povo de Deus, distorcendo as coisas, trazendo desânimo, cansaço espiritual, esgotamento espiritual. E Paulo está dizendo, eu sei que ele é capaz disso, eu sei que Satanás pode fazer isso. E olha que Paulo fala com propriedade, porque ele mesmo tinha dito, ele mesmo me impediu de ir até vocês. Ou seja, Paulo está dizendo que a igreja tessalônica não enfrenta apenas um problema visível, ela enfrenta um problema invisível. Mas eles precisam perseverar em ânimo e em fé diante desses dois problemas. Aqueles problemas que são causados pelos homens e aqueles problemas que são suscitados por Satanás. Por quê? Porque o trabalho de Paulo não foi inútil. Então, meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler pontua sobre essa realidade, sobre esse combate em que nós estamos inseridos. Eu gosto de uma citação do pastor Hernandes Dias Lopes sobre esse texto, que ele diz assim, o ministério da igreja é um combate contínuo e sem intermitência. Há uma interferência sem tréguas das forças das trevas espirituais do mal contra a igreja. E nós, os crentes, não podemos fechar os olhos para esse mundo. O tentador, o diabo, não tira férias. O diabo, o tentador, não descansa. O diabo, o tentador, ele não dorme. Ele está todo o tempo, em todo lugar, com seus agentes malignos, tramando, planejando, tentando, perseguindo e colocando ciladas para derrubar o servo e a serva de Deus. Muitos crentes abandonam a fé no meio do espinheiro das provações. Precisamos estar atentos e cautelosos, porque a todos os instantes sofremos ataques do inimigo. Mas não podemos esquecer que as suas flechas só atingem aqueles que Deus tirou o seu escudo ou aqueles ao qual Deus deseja prová-los. Ou seja, ele existe, ele atua e de alguma forma ele vai também patrocinar as tribulações para nos desanimar. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa. Nós estamos na mão do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos na mão dele. Já dizia o reformador Martinho Lutero, o diabo é um cachorro valente, mas quem tem a corrente é Deus. E quando Deus puxa, ele não ataca. Ele faz barulho, mas ele não morde.
Porque no final das contas, é a mão do Todo-Poderoso que sustenta a grande corrente. Então, meu querido irmão, observe que precisamos ter isso em mente. Essas verdades preciosas que Paulo apresentou para essa igreja precisam estar, latente em nossa memória, se nós queremos enfrentar as tribulações com fé e ânimo. A nível de recapitulação, então, como Paulo provou seu cuidado para os Tessalonicenses? Primeiro, ele enviou um discipulador capaz. Segundo, ele falou a verdade sobre as tribulações. E terceiro, ele buscou saber o estado de espírito dos irmãos. Quais as lições desse texto para nós vamos fazer a nível de aplicação e encerrar essa exposição? E eu rogo a Deus que você guarde no coração essa palavra, porque eu tenho certeza que lhe será útil em algum momento da vida. Primeira lição desse texto. Em certo sentido, somos todos pastores uns dos outros. Cada crente tem a responsabilidade de cuidar e zelar pela vida do próximo. O crente brasileiro tem alma católica ainda. Por que eu digo isso? Porque a alma católica, o pensamento católico, é apenas o sacerdote ou o padre, o pároco da igreja responsável pela alma dos fiéis. Mas isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Os pastores da igreja têm as suas funções pastorais de cuidado, de ensino, de pastoreio, de administração, de condução, de disciplina. Mas, em certo sentido, todos nós somos responsáveis um pelo outro. Todos nós somos pastores um do outro. Devemos cuidar uns dos outros. Observe que é isso que Paulo ensina para esses irmãos, dizendo: eu não estou com vocês, mas eu me preocupo com vocês. A prova que eu me preocupo com vocês é que eu envio alguém da minha confiança para cuidar de vocês. Ou seja, somos responsáveis pelo caminhar de cada irmão. Se todos nós estamos aqui hoje de pé, firmes e fortes, é porque alguém orou por nós. Para que hoje você estivesse aqui, você pode ter certeza que alguém orou por você. Alguém intercedeu pela sua vida. Alguém pregou para você. Alguém clamou a Deus por sua salvação. Se hoje você está aqui e suportou provações, é porque alguém te deu ânimo. É porque alguém orou, intercedeu para que Deus fortalecesse os seus músculos espirituais. Isso prova, irmãos, que nós precisamos cuidar uns dos outros. Essa é a grande característica da igreja. O individualismo, o egoísmo, o antropocentrismo, ou seja, o homem é o centro de todas as coisas, é o que o mundo discursa. A igreja não. Nós somos o corpo, somos uma família, somos um único povo. Somos uma só nação. Somos o povo de Deus que se reúne sobre a face da terra. E nós temos responsabilidade de cuidar um do outro. Às vezes o irmão não aparece mais na igreja e alguns dizem assim: tem nada com Deus não. É porque não é crente igual a mim. Se fosse, estava aqui. Crente que é crente é igual a mim, estava aqui. Irmãos, que tolice. Precisamos zelar para aqueles que estão mais fracos na fé. Ligar, olha que coisa boa. Hoje você tem o quê? Telefone, WhatsApp, as redes sociais. Você manda uma mensagem: ei, como é que você está? E aí, posso fazer uma visita? E aí, podemos conversar? Ou seja, nós temos a oportunidade de alcançar o outro, de cuidar um pelo outro. Que tal você procurar alguém e saber como é que ele está, o irmão está? A pessoa está abatida? Vai lá e diz: olha, eu quero dizer que eu posso orar por você. Tem algum motivo? Tem algo que eu possa fazer? Tem uma palavra de ânimo que eu possa enviar para você? Irmão, você não imagina como isso faz a diferença na vida de uma igreja. Como isso faz a diferença. E só quem já foi ajudado na hora do desânimo e da luta sabe o quanto essa palavra importa. Eu me lembro de muitas lutas que eu já passei, principalmente nas questões de saúde das meninas, que é algo que nos aflige bastante. E às vezes eu vou pregar por aí, gente que eu nem sei o nome, né? Para variar, né? Eu nem sei o nome, e aí de repente a pessoa chega para mim: ô pastor, tudo bem? Meu nome é fulano, muito prazer. Olha, pastor, essa semana eu orei pela sua filha. Irmão, dá vontade de pegar aquela pessoa e colocar no braço e dizer assim: muito obrigado, valeu mesmo. Isso dá ânimo. Isso fortalece. Nós somos um só corpo. Nós somos um só corpo, nós somos uma só família. Aqui nós cuidamos e zelamos um pelo outro.
Aqui nós temos que levar a carga uns dos outros. Olha o que o mesmo Paulo diz. Abra sua Bíblia, ou por gentileza, a Karen, Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Olha o que diz esse texto. Gálatas capítulo 6, verso 1 e 2. Irmãos, se alguém for surpreendido em falta, vocês que são espirituais, o corrijam com brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Verso 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos ler junto? Vamos lá. 1, 2, 3. Levai a carga uns dos outros e assim... Ah, pastor, mas eu quero uma vida cristã leve. Então saia do clube, meu amigo. Ah, eu quero uma vida cristã sem problema. Então a porta pode ir embora. Porque aqui ficam os que peregrinam, os que sofrem, os que devem levar as cargas uns dos outros. O cristianismo, como disse C.S. Lewis, não é para gente covarde. É para gente corajosa, que sabe que vai ser atribulado, que sabe que vai ser angustiado, que sabe que vai levar a carga dos outros, mas ele sabe que não vai fazer isso sozinho, porque Deus vai dar graça a ele. Você pode levar a carga do irmão? Pastor, não tem nada a ver com isso, a salvação individual. Mas a unidade da igreja é coletiva. O trato com Deus, com o trono do juízo, será individual de fato. Mas o Senhor fala com o corpo. Saiba de uma coisa. Existem áreas da sua vida que Deus vai falar a você quando você fechar a porta do seu quarto e for orar. Existem coisas que Deus vai tratar individualmente com a irmã Roberta. Existem áreas que Deus vai tratar individualmente com o Léo. Mas existem situações que Deus vai tratar quando todo mundo estiver reunido na hora do culto. E esse é um daqueles textos que Deus está dizendo: gente, vamos levar as cargas uns dos outros, porque assim essa caminhada que já é tão difícil se torna um pouco mais leve. Porque chegará um dia que nós vamos chegar com as nossas cargas diante de Jesus, cansados de uma vida tão difícil que nós vivemos aqui, de tantas lutas que nós passamos aqui, e Ele simplesmente vai fazer assim: tira a carga. Senhor, ela é pesada. Não tem problema. Tira. Aí você coloca a carga no chão, como diz lá a história do peregrino. Ele vai dizer assim: deixou a carga aí fora? Deixei, Senhor. Entra. Agora eu só tenho um reino de gozo e paz para você. É isso que nos espera. Por isso que dá para levar a carga um dos outros. Porque Deus vai nos dar força espiritual para suportar. Uma segunda lição desse texto é: as tribulações na vida de um crente não são acidentais, mas propositais. Não acontece por acaso, mas em sujeição ao plano divino. Anote isso: só chegará a glória quem primeiro trilhar o caminho da cruz. Só vai chegar a glória. Só vai chegar a glória do Rei quem primeiro passar pelo Calvário. Então entenda que o sofrimento que nós passamos aqui é um privilégio que Deus nos dá. Veja um outro texto, por gentileza, Filipenses capítulo 1, verso de número 30. Olha o que Paulo diz para a igreja em Filipos. Filipenses capítulo 1, verso de número 29, 29. Olha o que ele diz. Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de quê? Padecer de por quem? E não somente de crer nele. Irmãos, Paulo está dizendo: você tem um privilégio de crer em Jesus. Aí a igreja diz o quê? Amém. Aí Paulo seguinte diz assim: e de também sofrer com ele. A igreja diz o quê? Muito bem. Amém. Paulo está dizendo: não é um privilégio sofrer pelo Senhor. É um privilégio. É um privilégio as dores da vida cristã. As lágrimas que nós derramamos nessa caminhada tão difícil é um privilégio. A angústia que nós passamos é um privilégio. O aperto no peito que nós passamos nessa vida que é tão difícil é um privilégio, porque um dia tudo isso cessará e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Tudo isso vai passar e nós estaremos no reino de paz, onde já não haverá mais sofrimento. Então, meu querido irmão, suporte um pouquinho mais a aprovação, porque ela tem um fim. Persevere, não desanime. E uma terceira e última lição. Temos um inimigo em comum, Satanás, o acusador. Ele tentará de todas as formas paralisar a vida do povo de Deus, destruir as famílias da igreja.
Todavia, por mais violentos que sejam os ataques do inimigo e por mais hábeis que sejam as suas estratégias, nunca se esqueça, a igreja é sustentada e protegida pelo Senhor Jesus Cristo. Se existe um povo que nunca vai ser destruído, se chama igreja. Já são 2000 anos de história da igreja. E a igreja já passou por muitas perseguições, muitos governos, muitos estados, muitos sistemas já tentaram neutralizar a fé. Mas a igreja só cresce. A China, por exemplo, por meio do governo de Xi Jinping, o atual presidente da nação, organizou uma polícia de fiscalização religiosa para neutralizar a igreja há uns 3 anos, para tentar barrar o crescimento dos cristãos. Só que quanto mais ele persegue a igreja, mais ela cresce. E nesse último tempo, ou melhor, nesse último ano, 2021, na pós-pandemia, o governo tomou medidas para refrear a fé e eles tiveram estratégia. Vamos pegar as Bíblias e queimar. Só que a China foi o país que mais comercializou a clandestinidade Bíblia, apesar das perseguições. Os cristãos chineses, apesar da perseguição, é o povo que mais divulga e tem os livros impressos para distribuição. Isso prova, sabe o que, irmãos? Que nada vai destruir o povo de Deus. Nada. Nada. Porque o nosso reino não é deste mundo e o nosso rei também não é deste mundo. Eu quero que você guarde nessa manhã 4 lições, então. Cuide de seu próximo. Persevere nas provações. Pratique a vigilância espiritual, porque o diabo anda ao vosso derredor. E por fim, permaneça firme em Jesus. E saiba que as tribulações, elas estão aí, à nossa porta. Mas a graça de Deus está conosco, do início ao fim da caminhada cristã. Não se inquiete, se tranquilize e confie, porque o mal tem um dia certo para cessar. O importante é que a paz de Cristo reinará no nosso meio, hoje e sempre. Amém. Nessa oração, eu quero que você ore. Se você está desanimado, ore pela sua vida. Se você está bem espiritualmente, mas sabe de alguém que está desanimado e triste, eu quero que nesse momento você interceda por essa pessoa. Vamos ter mais um louvor, não é isso? Então vamos ficar de pé, por gentileza. Nós vamos orar a Deus, em seguida nós vamos cantar e encerrar com a bênção. Mas eu quero que você ore por ânimo espiritual, por alegria espiritual, por coragem. E diga: Senhor, eu cheguei aqui essa manhã sem força, extremamente desanimado, mas eu quero sair nessa manhã fortalecido. Clame. Se você sabe de alguém que está muito desanimado da fé, está muito atribulado, clame por essa pessoa e diga: Senhor, sustenta essa pessoa, guarda, protege, fortalece seus passos. E saiba que a graça de Deus nos será dispensada. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã de domingo. Como é bom chegar em tua casa, Senhor, e sermos fortalecidos pela tua palavra. Porque as semanas são de muitas lutas, preocupações, abatimentos. Quantas vezes, ó Deus, perdemos o sono, a paz, o sossego. E chegamos aqui na tua casa de coração arrasado, de alma despedaçada. Mas nós te agradecemos porque nesta manhã o teu Espírito está costurando os retalhos do nosso coração. E nós vamos sair aqui esta manhã restaurados, certo que, apesar das muitas tribulações, o Senhor está conosco. Assim como Paulo, como um bom pastor, cuidou e zelou por a vida daqueles irmãos, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem fortalecido os nossos passos. E nós te clamamos nesta manhã de domingo: fortalece-nos, ó Deus. Nos dá coragem, nos dá alegria, nos dá, Senhor, a ousadia, a firmeza de espírito para suportar as tempestades, sabendo de que o Senhor tem o controle de todas elas. Dá ânimo ao teu povo, alegra o coração da tua igreja. Hoje e sempre eu te rogo, no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor Deus. Os problemas vão surgir.
fé no intercessor, que é Jesus, e sempre te estender a forte mão. Segue as muralhas onde te mirar, eu sei. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar um cristão de Deus e de uma vida mais além. O céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Não há barreiras, aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Pois não há barreira aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Mais uma vez. Pois não há barreira Aquele que é revestido do poder. Cante ao Senhor. Do poder Que vem de Deus. Que vem de aleluia. Destruindo todo mal. As mais altas barreiras tu irás transpor. que vem de Deus, que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Aleluia! Glória a Deus. Recebam, pois, a bênção do Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre nós, hoje e sempre. Amém. Um bom domingo a todos. Amém.